Senta que lá vem papo bom! Antes de apresentarmos a nossa convidada, que tem um lugar muito especial no meu coração, não posso deixar de agradecer os nossos patrocinadores e apoiadores. Ali Fracanossa, do Salão To You, Clínica São Paulo, com o Dr. Victor, Dr. Gustavo Holtz, Família Madalosso, Leonardo Gotti, Consórcio, PID, Pulsionando o Seu Desenvolvimento, Dior Beauty, Animale Patti Batel e André Bartolini. Muitíssimo obrigado por confiarem nesse projeto com tanto carinho e fazerem parte dessa caminhada nossa. É sempre muito honroso, né, poder listar esses parceiros que acreditam nesse projeto que está só engatinhando e que nós temos toda a intenção de torná-lo aí realmente uma possibilidade de nutrição, né? Nós temos que cuidar o que é que nós colocamos para dentro. E já aproveitando, então, curta, comente, compartilhe, ative as notificações, assine nosso canal e envie para aqueles que você acha que também vão se beneficiar dessa troca que a gente traz aqui. Afinal de contas, um papo bom não é apenas bater papo, mas é sempre sair com uma troca, com calor no coração, com uma reflexão. Então aproveita e vamos conosco aí nessa jornada. Isso aqui é feito por e para você. E hoje nós temos uma pessoa que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que entrou na minha vida assim de mansinho, mas que de cara já teve uma conexão imensa. A gente se afasta, a gente se aproxima, mas a gente sabe quem é que realmente é da vida, porque as conexões elas são imediatas e elas não deixam de existir. Reich diria no livro Escuta Zé Ninguém que ele achava que ele era que tinha domínio do próprio corpo, mas que ele foi percebendo ao longo da jornada e do desenvolvimento da teoria da psicologia reichiana que quem dominava ele, na verdade, era o corpo. E essa convidada de hoje vem para falar muito do quanto o nosso corpo vai dando suporte para aquilo que a gente vive, para aquilo que a gente experiencia na nossa jornada, com muita sensibilidade, com muito afeto, com muita entrega, com muito amor e, sobretudo, com muita dedicação. É uma estudiosa nata, é a dona do abraço mais reconfortante que eu conheço e é a minha grande querida amiga e comadre, Louise Bresolin. Seja muito bem-vinda ao nosso Senta, a nossa vida, que né, foi um tempo meio distante. E para começar, né, quero fazer a nossa pergunta clássica de início, Lou. O que te trouxe aqui, nesse momento de vida que você se encontra? Ai, meninas, é um prazer imenso estar aqui com vocês, porque até vem emoção, né? Uhum. Porque a nossa relação ela é de longa data, né? De longa data. E fomos uma vendo a outra crescer, e depois a Luísa. E a minha sensação é que nós estamos sentadinhas no seu sofá de casa. Estamos, então, é uma contínua, né? Então é um prazer imenso poder vir falar com o teu público, viu? Que bom. Seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que você que está ouvindo aí de casa vai se beneficiar muito com essa conversa, porque a gente sai um pouquinho da regra, né? Desse efeito normose que a gente vê por aí, que é o normalizar o que não é normal, ou aceitar o que é comum como sendo simples e normal. A gente tem que quebrar um pouco alguns paradigmas e o objetivo do Senta é também fazer essa filosofia terapêutica, né? De discutir as verdades que se estabelecem nesse universo que a gente vive, para poder pensar de maneira mais ampla, mas sobretudo para poder sentir de maneira mais profunda. Kai, é lindo você falar isso, porque foi justamente o que me trouxe aqui, né? Eu chegar até aqui foi buscando quebrar barreiras, sair desse padrão pré-estabelecido, né? Eu venho de uma família tradicional, de Cascavel, e não me encaixava. Então, em busca de estar procurando me entender, né? Encontrar o meu lugar, que depois lá na frente de terapia eu fui entender o que é que eu buscava, e eu fui buscando, né, técnicas, conhecimento, fui transformando a minha vida. E aí, ao transformar a minha, eu falei, não, preciso levar tudo isso de uma maneira mais clara para as pessoas. Eu estou nessa área já tem mais de 20 anos, mas nos últimos 2 anos, dá para se dizer, eu venho buscando falar um pouco mais com clareza, de uma maneira mais simples. As pessoas precisam entender que nós precisamos conquistar a nossa autonomia e que a gente não pode ser vítima daquilo que a gente viveu, vítima de uma doença, vítima de um padrão, vítima de um sistema disfuncional. A gente tem condições
tem capacidade, o corpo é capaz de te ajudar nesse processo terapêutico. Sabe? E ajuda muito, né, Lô? E como que você percebeu ao longo da tua jornada e foi se sensibilizando também para ir para esse lugar, né? Conta para nós um pouquinho como é que você sai de uma família que é do corporativo, do agronegócio ali, e vai para a área da saúde. Né? O que te tocou nisso? Ou foi, num primeiro momento, um olhar, ou um pensamento, né? Uma coisa mais mental? Como que foi essa caminhada até você chegar nesse lugar que você está hoje? Então, assim, a minha família é sempre, dos dois lados, são muito espiritualizados, de muita fé. Então, eu digo que a fé foi me movendo, sabe? Não encontro meu lugar, onde é que é, o que eu vou fazer, né? O meu pai, muito sábio em suas palavras, teve 3 momentos da minha vida que ele foi duro comigo e foram os 3 momentos que me impulsionaram para a vida. Porque sim, nesse sistema onde você tem a proteção, tem um modo operantes, para você sair para a vida, é difícil, né? Precisa muitas vezes vir uma palavra dura, que você fala, não acredito que ele falou isso para mim. E de alguém de impacto, né? De alguém de impacto, né? Que num primeiro momento você sai meio que movida pela raiva mesmo, né? Depois você começa a entender e fala, caramba, se não fosse esse impulso eu estaria lá. Então, a espiritualidade, ela sempre acompanhou, a fé, na verdade, né? E a minha família dos dois lados são muito religiosos. A minha mãe, ela é muito voltada para essa questão de ajuda ao próximo. Então, eu cresci, às terças-feiras, né, nós íamos no Clube de Mães, que era um trabalho que ela fazia social ali na comunidade, de fazer enxoval para as mães. Eu já me colocava lá para cuidar das crianças, adorava aquilo. E depois, minha mãe sempre muito buscadora, meu pai fazia sempre os trabalhos sociais dele, mas não era tão claro assim como o dela, né? De que arregaçava a manga e estava lá mesmo, no front. E depois ela foi estudar a bioenergética, que era, né, essa parte de saúde, e aquilo foi me movimentando, né? Eu confesso para você que quando eu resolvi fazer microfisioterapia, eu não escolhi, eu fui escolhida pela microfisioterapia, né? Pensei, no agro, né, meu pai falava, não, vocês não têm que ficar aqui. Minha mãe sempre dizia, você tem que ter autonomia na sua vida, filha. Você não tem que ficar num ambiente onde você é refém do teu trabalho. Você tem que ter autonomia para você poder ser dona de casa. Né? Dona de casa não, dona da sua própria vida, mas poder cuidar dos seus filhos. Sim. Aí era engraçado, porque a minha primeira redação, eu escrevi que eu queria, o que você quer ser quando crescer? A clássica frase. A clássica. O que você quer ser quando crescer? E eu escrevi, eu quero ser dona de casa e ter filhos. Eu descobri com o passar do tempo que eu queria ser dona dessa casa. Dessa casa. Dessa corpo, casa, né? né? Desse corpo. Poder criar filhos, eu tenho uma filha hoje, mas filhos que são todos esses projetos que eu fui construindo, buscando, para estar onde eu estou hoje aqui. Né? Então, esse caminhar da mãe foi abrindo para isso. Sabe, para falar, olha o ser como um todo. Né? Que não foi no primeiro momento, eu fiz a faculdade de físio. Eu falei, bom, o que eu vou fazer? Fui me encantando, né, com a possibilidade de poder ajudar, de alguma maneira, o ser humano. Mas não conseguia me enquadrar, sabe? Falei, gente, isso aqui tá muito... Vai para o hospital, atende. Maravilhoso o trabalho em hospital, porque você, ser humano, está ali... Eu fazia UTI cardíaca, né? Então, pós-operatório... Um aprendizado muito profundo. Muito profundo. Até e especialmente, eu sempre falo para a Luísa, que daqui a pouco vai fazer estágio em clínica psiquiátrica, de aproveitar muito essa experiência, porque além de você lidar com uma dor muito profunda, né, que aquele indivíduo está passando, você vai aprender a lidar com a tua própria dor. Porque lidar com essa empatia e conseguir, né, sentir sem sofrer pelo que o outro está passando, porque nós, cuidadores, acho que o preço mais alto que nós pagamos no nosso trabalho é a empatia. E é conseguir também não esfriar ao ponto de congelar e achar que não, é só mais uma situação, né? Banalizar, talvez, mas também não entrar no sofrimento do que o outro está sentindo ali, passando, né? Se solidarizar sim, mas não pegar para si. Sim, sendo um apoio, né? Sendo um apoio e um suporte, exato. E você falando, né, dessa questão de poder cuidar e essa empatia,
a nossa profissão, a minha de físio, a tua de psico, as profissões que você tem o paciente ele cria uma rotina de ir até o teu consultório para ter esse atendimento terapêutico, a gente faz uma faculdade de acolhimento. Eu digo né? sempre que o terapeuta, psicólogo ou terapeuta, seja de qual linha for, ele não se torna porque ele ganha um certificado. Ele nasce com essa habilidade mesmo, né? Dentro daquelas habilidades que a gente sabe que existem, das múltiplas habilidades, essa é uma habilidade e também talvez seja, e falo talvez até por mim mesma, oferecer para alguém muitas vezes o que a gente não teve. Isso. Né, esse cuidado e esse colo que por vezes a gente não teve, porque eu já me vi falando, mas quisera eu ter tido uma Karina na minha vida. Porque muitas das coisas eu precisei aprender sozinha mesmo, aos trancos e barrancos, né? Você vindo desse universo mais agro ali, mais exato, a tua mãe tem toda essa espiritualidade, essa sensibilidade, né? Tua mãe, tua avó, que né, tem isso, tua avó tinha muito isso latente, tua mãe também. Como que você lidou nisso tudo com teu pai e com, às vezes, e se teve, né, também essa transferência ou essa possibilidade de dizer assim, tá, mas você não vai cuidar da empresa? Não, porque vocês em 4 filhos ali, né? Então, quando eu digo para você que eu fui para o mundo para buscar o meu lugar, foi justamente porque teve um momento, o pai sempre falava, vocês não precisam ficar aqui. Vão para a vida. Ótimo. Porque quando eu olho a história dele, né, meu pai, ele estudava, meu avô vieram para desbravar o Paraná, né, saíram do Rio Grande do Sul. Meu pai, eram 5 irmãos, meu pai era o mais novo. E chegou o momento que as coisas apertaram. Então, meu tio já estava na faculdade em Porto Alegre fazendo odontologia. O outro tio estava estudando, acho que começando engenharia. E ele falou, pai, se tem alguém que tem que deixar de estudar, sou eu. Não vai tirar os outros. A gente nem precisa escolher quem é que vai deixar de estudar. Sou eu que vou seguir o caminho contigo. Sabe? Então, até, olha só, conversando agora isso aqui contigo, que tá me vindo esse insight. Acho que foi por isso. Como é a vida, né? Você conversa, fala e vai caindo fichas. Deve ser por isso que naquele momento ele falou, não, filha, vai viver a tua vida. Vai viver a tua vida. Você não precisa ficar aqui. Claro que eu não esperava aquilo, porque para mim é muito mais cômodo, sempre foi muito mais cômodo, né? Claro. As coisas irem chegando, né? Eu na minha energia feminina, né? Que é o que me move. Né? E aí hoje quando eu olho para isso, eu falo assim, então foi nesse sentido, sabe? Vai procurar a tua vida, vai construir as tuas coisas, vai construir a tua vida. E essa mediada ali que ele dá, né, da tua mãe pela espiritualidade, que eu também acho que tem uma força muito feminina nisso, mas o teu pai, cumprindo esse papel de pai, de dizer vá, mas também dificultando a caminhada, porque Freud fala que, né, o nosso papel enquanto pais é dificultar a vida dos filhos, para que eles possam criar casca mesmo, né, aprender a descobrir a sua própria potência, construir, lidar com o seu próprio desenvolvimento. É extremamente importante que existam dificuldades mesmo na trajetória e aprender a lidar com a própria angústia. E é lindo de se ver daí, né? É lindo de ver. Porque você vai amadurecendo e daí você vai olhando para trás e falando, caramba, aquela vez que foi tão doído. Né? A gente como pai vai, caramba, olha, foi eu que fiz. Mas você como filho vai falando, caramba, como foi importante. Como foi importante aquela prensa que ele me deu, né? Como foi importante o negar o meu lugar ali. Não tem lugar para mim aqui? Não tem. Meu Deus. Já deu, né? Já, meu Deus. Mas é uma coisa que eu falo muito para as minhas amigas, assim, porque agora que a gente tá nessa fase dos 20, 22, 23, até os 30, começa a mexer umas coisas e começa a bater aquele desespero de, meu Deus, não tenho mais tempo, eu não posso parar e pensar, eu tenho que começar a agir. E vai batendo esse medo e fazendo aquilo, começa a acontecer coisas erradas, são muito nãos e muitas portas que se fecham na nossa frente. Eu falo assim, gente, tanto não, vou ter não a vida inteira, eu tenho que pelo menos tirar uma coisa boa disso como aprendizado. Porque eu sei que daqui uns 20 anos eu vou olhar e falar assim, nossa, ainda bem que eu não trabalhei nesse lugar. Tem uns nãos que a gente recebe que a gente só percebe depois que foi o melhor que foi o melhor vida, sim, né? da vida, exatamente. É perfeito, é isso aí mesmo. Tem uns nãos que você fala, meu Deus do céu. E aí, Lô, você vai pra físio e se envereda ali muito pra clínica da dor, né? Porque daí o que acontece? Eu me formei, meu sonho era tipo, hospital.
E realmente foi lindo o período que eu trabalhei no hospital, né? Porque, como eu falei, fui para a parte de... Atendi pós-operatório de cirurgia cardíaca. E, gente, é um dos pós-operatórios mais doloridos, mais difíceis, porque ao respirar tem movimento da caixa torácica. Então, eu chegava ali, trabalhar em ventilação mecânica, ajudar aqueles pacientes a ter conforto respiratório, né? Quando era estubado, quando precisava ensinar eles para respirar. Nossa, aquilo me preenchia. Eu falava, meu Deus, que delícia! Porque era um reconhecimento imediato, sabe? Sim. Mas Sem precisar a pessoa nem sequer falar, né? sem precisar falar. Ou muitas vezes, porque daí família conhecida de Cascavel, eu nem sabia que eu atendia gente já, né? Alguns falavam, você é de Cascavel, eu também. Então eu chegava e falava, nossa, tem um senhor que fala, a senhora que é mãe daquele anjo. Eu falava, meu Deus, anjo! Sou eu mesmo! Eu acho que na nossa profissão tem isso, né? Eu não podia respirar e ela chegou naquela UTI, eu estava sozinho e ela me acolheu, porque físio faz isso. Sim. Né? Essa empatia que você falou. Acolheu, me explicou como é que eu fazia. Gente, foi assim, preencheu aquele momento que eu estava tão sozinho naquela UTI. Então é bacana, né? Aí, fiquei 3 anos no hospital, perdi minha tia, que era uma grande referência nesse hospital. Falei, gente, já deu. Não é o hospital que eu quero, não quero ficar encaixadinha nisso. Tem horário para entrar, horário para sair, horário para cumprir. O paciente precisava de mais de mim, eu não podia suprir, não podia ser eu, na verdade. Falei, não é esse ambiente que eu quero. Daí minha mãe falou, Lu, quem sabe você vai fazer acupuntura? Olha como é bacana. E aí começa o primeiro, né, barreira. Na verdade, fui fazer acupuntura, mas a classe de físio naquela época, hoje já não é isso. Sim. Meu Deus, riponga. Agora a gente vai ver você andando de saião, óculos, dread, chinela. Eu enfrentei isso também na psicologia corporal. E eu sempre falo que simplicidade é completamente diferente de pobreza. É simples a gente estar aqui batendo papo, não é? Não é gostoso? Mas tem um preço, não tem? E não é baixo. Então, meus queridos, não precisa deixar de ser próspero, abundante e rico para que se mantenha simples. Para sentar, assistir um pôr do sol, para bater um papo gostoso tomando um chá, para dar um abraço. Às vezes eu tenho que atravessar, pegar um avião, atravessar e até o lugar que a pessoa está. Então, são coisas muito diferentes. Né? E aí, estudei acupuntura. E aí eu falei, caramba, olha o quanto, né? Hoje tem muitos estudos que mostram que em clínica da dor, os benefícios são tremendos, né? Falei, puxa, vou trabalhar dor. Só que aí, quando você entra para trabalhar dor, você já começa a olhar, não tem como você olhar um corpo, né, por partes. Sim. Falei, ai, meu Deus, vou precisar começar a estudar, dar uma olhada mais nessa parte de suplementação, porque está faltando recurso nesse corpo. Como é que eu vou conseguir dessensibilizar? E aí você vai se construindo, né? Então, eu trabalhei nessa parte de acupuntura, mas continuava não achando meu lugar. Eu falava, não, tá bom, não estou feliz. Meu pai falava, volta, vem pra cá. Você quer ser feliz? Ou você quer ter dinheiro e suporte aqui? Você quer ficar aí mesmo? Pai, porque você veio estudar aqui em Curitiba. E depois eu vim embora. Depois que você foi pra fora. Eu com 15 anos vim embora, já era tradicional na minha época, né? Chegava a época de cursar o colegial, você saía da cidade do interior e vinha pra capital. Pra capital. Né? Então, eu combinei com minhas amigas, com 15 anos. Vamos todo mundo? Vamos. Gente, na hora H ninguém veio. Eu vim sozinha. Meu Deus, já foi meu primeiro desafio. Hoje eu entendo que meus avós chegaram lá, saíram do Rio Grande do Sul, foram desbravar lá o Paraná. Eu falei, eu acho que eu vim para desbravar também. Essa força de ir com medo mesmo. Isso. Né? Essa força de ir com medo mesmo vem deles. Aí vim para cá, fiz o colegial aqui, a fisioterapia me escolheu, fui fazer faculdade no interior de São Paulo e depois voltei para Curitiba de novo, porque era aqui que tinha o centro para poder fazer minha especialização em pneumocárdio. Eu tinha que ficar por aqui. Aí estudei acupuntura aqui, fui para essa área da clínica da dor, que é incrível, né? O quanto você consegue melhorar o quadro do paciente através das mágicas agulhinhas de acupuntura. E aí chegou um momento que eu comecei de novo, não tá bom. Não, tá me incomodando da maneira como as coisas estão caminhando. Acho que foi até hoje você comentou que eu te vi lá no teu quando eu comecei a atender há uns 15 anos atrás, né? A gente teve essa troca. Porque quando a gente começa muito no pro bono também, né?
E também eu penso assim, crescimento caracol, né, que uma administradora que habita em mim vai olhar de maneira estratégica. Então, por onde eu começo? Eu começo convidando pacientes ou clientes para virem até o meu trabalho lá em São Paulo? Não, eu estou em Curitiba. Então, eu vou começar, o crescimento caracol é quem está mais perto. Quem está mais perto, eu vou chamar. E foi assim que eu comecei também. Convidando, como eu comecei um trabalho muito mais focado no coach na época, não tinha a questão do conflito de interesses que existe na psicologia, né? Na psicologia a gente já não faz isso. Na psicologia a gente já não atende pessoas conhecidas ou familiares, né? Ou pessoas que estão dentro do teu núcleo rotineiro. E aí eu convidei essas pessoas. Então, comecei bem no caracol mesmo. Quem estava mais pertinho, você foi uma das pessoas. Que você tinha acabado de voltar de um período que você passou fora do país. Então, aí o que acontece? Não consegui encontrar o meu lugar de novo. Falei, não tá bom. Meu pai, vem pra cá. Falei, não posso ir pra lá, gente. A minha formação de acupuntura, eu fiz com um professor incrível, psicólogo. Então, ele tinha toda uma outra abordagem, né? Ao ensinar. E acupunturista, físio também. E aí, na formação, ele despertou uma paixão por aquela cultura. A acupuntura me fez entender dessa relação estreita que existe do homem com a natureza, com o universo. Começou lá. Né? E aí, quando eu estava ali, acho que meus 30, eu fui morar fora do país meio velha, né? Que não é uma idade habitual. Falei, não tá legal. Vou embora do país. Eu lembro que na época eu falei para minha irmã, ela falou, não, a mãe não bota fé que você vai. Falei, pois agora que eu vou. Me cutucou. Né? Agora que eu vou. E aí eu fui, falei, meu intuito é o quê? Eu quero chegar na China. Então, eu fiquei um tempo ali na Austrália, fiz uma formação, tem um berço de terapia manual ali, fiz uma formação de terapia manual, fui estudar inglês, porque eu saí sem falar absolutamente nada, então é bem isso, vai desbravar, não sabe nem onde é que está indo, né? Quer dizer, nem o que precisa, né? Nem o que precisa do básico, né? Eu brinco que eu cheguei lá falando what's your name, e my fly is delay. Que era tipo, Lu, você tem que falar isso. Minha prof falava, você tem que gravar isso. Não esqueça. Não esqueça. Para você não ficar perdida no aeroporto. Você vão ligar, você só fala, my fly is delay. E aí a pessoa vai se virar para poder te encontrar. Isso. Né? Então, foi realmente desafiador. E aí, quando deu ali aquele período, eu falei, chega da Austrália, meu inglês está melhor, agora eu vou para a China. E daí eu fui pro berço, né? Pro berço, beber água da fonte. Incrível. Beber água da fonte. E você ficou quanto tempo na China? Na China, eu fiquei... Deu 3 meses. Eu entrei e fiquei um tempo num trabalho num hospital, sabe? Numa universidade no centro da China ali. Geralmente o pessoal vai para Beijing, mas eu não queria ir com um grupo. Eu falei, eu quero fazer um trabalho individualizado, eu quero acompanhar os estudantes que estão ali fazendo a parte de medicina tradicional chinesa. E aí consegui um contato, né? Que esse meu professor de acupuntura também, ele falou, você quer ir para a China? Se vira. Sabe? Olá. Estilo meu pai. Outro guidão. Outro guidão. Falei, viu, você pode me dar o caminho né, das pedras? Me ajuda? Não. Te vira lá. Você vai achar. Na hora certa vai aparecer. E você ainda repetindo um padrão de facilitar a vida, né? Mesmo, de tentar. Mesmo desbravando e se jogando, se tiver ali uma brecha... um apoio, né? Não é bom? É bom. É bom. Claro que sim. Mais fácil. E aí eu fui e fiquei lá esse período que foi muito incrível poder viver tudo aquilo. Você sabe que no primeiro dia eu cheguei lá, tudo muito diferente. Veio o diretor da universidade, fiquei em Shandong, veio o diretor, vamos almoçar, tal, vou apresentar a universidade para você. Eu falei, gente, é muito diferente, porque não é nada dessa coisa linda, né? A cultura é muito diferente. Muito diferente. Algum estranhamento comida, que você se recorda? Limpeza. Nossa. Limpeza, assim. Você tinha ido para a Austrália, da Austrália que você foi para a China? Isso, eu fui para a Austrália, da Austrália eu fui para a China. Então, quando ele terminou aquela visita, eu falei, pode me deixar aqui. Eu não sabia que eu estava longe do centro da cidade, né? E o centro da cidade era lindo, eu estava mais afastada. Eu saí para caminhar, eu falei, gente, o que eu fui me enfiar nesse lugar aqui, tudo sujo, feio, meu Deus do céu. Sentei no meio-fio e chorei. Foi a primeira vez, nesse tempo que eu fiquei fora, que foram quase 3 anos, a única vez que eu chorei foi essa. Que eu sentei e chorei e falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu sou uma louca. O que eu vim fazer aqui? Meu Deus do céu. Daí parece, né, a espiritualidade, que baixou uma luz e falou assim, calma, tá tudo você não veio para olhar isso.
Isso aqui é o superficial. Você veio para uma coisa que é muito mais profunda. E eu lembro dessa jornada, porque imagina, você sai de uma família que tem uma estrutura financeira ok, né, legal, vem estudar aqui em Curitiba, tem a tua formação, teoricamente está encaminhada. Aí você decide fazer esse período semi-sabático, né? Porque eu lembro da gente se falar na época, você está trabalhando de camareira em hotel, você foi para outras experiências também, que eu acho que deram um estudo sobre si mesmo. Cara, na verdade, o Guido sempre muito sábio, né? Porque aí quando ele falou para mim assim, não, se for para você viver aí precisando de algum suporte meu, você volta para casa. Eu falei, mas nem. De jeito nenhum. Falei, não, eu tenho que ir embora e eu não posso depender deles em nada, porque, né, se você depende do outro, o outro ele tem inconscientemente um domínio sobre você, ou nem que ele não tenha, que ele não esteja pedindo, mas você se sente em dívida com o outro. Isso, né? É um perigo. Quando a gente não escolhe, nós somos escolhidos. Pois é, eu falei, não, eu não posso, isso não pode acontecer comigo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar. E tá tudo bem. Vou trabalhar, vou passar nas áreas que precisar. E foi bom, porque daí você começa a trabalhar ainda mais a tua humildade, né? Sabe? Porque você se vê fazendo serviços, você se vê uma graduada, quando eles sabiam do meu currículo, que eu fazia. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Limpando? O que você está fazendo aqui? Servindo mesa, né? Eu falava, não, eu venho estudar. Eu preciso desse, né? É importante para mim. Mas aí você começa a ver o quanto as pessoas, muitas vezes, não recebem, julgam o outro por aquilo que ele faz. E não pela essência que ele carrega. E a gente não é um currículo, né? Então também não deveria chegar por primeiro. Mas sabe aquilo que a gente fala que existe preconceito? Sim. Existe. Claro que sim. Mas muito. Claro que sim. Então foi bom porque eu estive nesse lugar. Eu aprendi realmente a me virar sozinha. Eu tinha os meus planos. Eu me organizava. Vai voltar agora? Não, eu não posso. Porque nesse meu plano tem isso, aquilo, aquele outro que eu quero fazer. Na volta eu passei em Londres. Eu falei, deixa eu conhecer Londres para ver se não vai ser ali que eu vou querer ficar morando. Porque eu não sabia o que eu queria, né? E aí, quando foi muito doido, porque eu voltei, né? As minhas questões pessoais e as profissionais sempre, não tem como separar, sempre muito juntas, não, nós né? somos facetas, o todo, a soma somos nós, né? Então, eu voltei porque um amigo lá na China falou, nossa, você é tão incrível, você é uma mulher muito bacana, Lu, mas, meu Deus, não dá. Você quer filho? Andando desse jeito? Você quer marido? Você quer casar? Você quer construir uma família? Não é dessa forma. Porque eu tinha esse espírito livre. Eu sempre tive esse espírito livre, sabe? Isso é uma marca minha. Que para algumas pessoas soa como instabilidade. Instabilidade, né? Como assim? Mas como eu vou confiar em você? Como é que eu vou poder parar e ficar contigo, né? E a gente construir alguma coisa juntos, isso. Né? E aí eu falei, será que está na hora de eu voltar, então? Porque eu vou precisar de um tempo para me organizar. Eu já estava com 34. Falei, nossa, relógio biológico, acho que eu vou precisar voltar. Começa a bater aquela urgência. E aí, nessa volta, eu já me conhecendo, né? Liguei para minha irmã e falei, olha, eu estou indo para Cascavel. E você vai precisar repetidas vezes me chamar e dizer para mim por que eu resolvi ficar em Cascavel. Eu preciso ficar um ano em Cascavel. Mas por quê? Não, eu não sei por quê, mas eu não tenho que fugir da cidade onde eu nasci. Por que eu não quero voltar a morar em Cascavel? Eu preciso voltar para dentro dessa casa, eu preciso estar ali, ver o que eu preciso, ver se não é realmente ali o meu lugar, para daí eu poder seguir em diante. E cá, milhares de vezes aconteceu isso, entendeu? Já no Primeira semana. Primeiros 3 meses, ela já veio, Lu? Eu falei, você falou o que queria. É mesmo, eu falei. eu falei. E no final das contas eu entendi. Porque na época que eu morei lá, foi a época que o vô Careca, que é o avô da Luísa, ele estava morando em Cascavel. Sim, que foi o retorno do guerreiro, Foi o retorno do guerreiro, né? A volta dos que não foram. É, isso. E aí, eu tinha uma relação, assim, que eu não entendia. Nossa, o vô é super querido, gente, meu Deus. Mas, na minha gestação teve. Daí a gente começa a falar de memórias, né? Que é o que eu adoro. As memórias celulares, né? As memórias. E aí, como nós estudamos a teoria, a gente, é claro, se auto-observa também. Se auto-observa, né? Então, a dificuldade relacional que eu tinha com ele estava vinculada com
a separação dele da minha avó, que foi ali na minha gestação, enfim. Né? E que impactou a todos. E que impactou a todos. Eram 12 impactou filhos. Muito a minha mãe. Eles tinham, né? 12. É. Então eu falei, nossa, eu preciso, vai ser bom eu olhar isso. E foi, gente, foi lindo demais, lindo demais. Tanto que na morte dele, que foi foi um tempo depois, uns 4 anos depois, quando ele ficou doente, eu estava em Cascavel, eu falei, eu tô indo para Curitiba, mas eu volto, você me espera. Voltou pra me buscar. Você me espera que eu volto. E foi uma coisa muito linda, porque a gente chegou lá e eu não era de ir muito pra Cascavel pra ver eles. E eu lembro que a gente chegou lá porque você tinha me falado, acho que um mês antes, nem isso, que eu tinha tido um AVC. Isso, foi bem... Fomos pra Cascavel juntas. No mesmo dia que a gente chegou, eu vi ele, dei tchau, ele foi. Foi bem isso. A Foi Luísa... uma hora atrás da outra. Foi como se estivesse esperando realmente a gente chegar. Como é louco essa foi a primeira teia da vida. Olha que coisa linda, né? Ele foi a primeira pessoa a saber da gestação da Luísa. Nem eu sabia da gestação da Luísa. Quando ele falou que eu estava grávida. Ele era muito observador. Ele era muito sutil. Você não percebeu ainda que ela está diferente? Ela está diferente. Ela está diferente. E eu estava. E a Luísa foi muito querida por ele, sim. Tem todo ali o sistema, né, acontecendo. Então, na verdade, a nossa vida ela está toda entrelaçada. Então, gente, é muito as lindo. pessoas não chegam na nossa vida à toa. Elas chegam porque elas precisam estar na nossa vida. Inclusive aquelas que te trazem desconfortos. Isso. Elas estão exatamente porque esse desconforto vai te estimular a algo. Aprendizados, reflexões, mudanças, melhoras. A gente não sabe o porquê, mas ninguém está à toa. E muitas vezes aquele comportamento horrível daquela pessoa para você, né? Na verdade, esses dias eu ouvi de uma terapeuta amiga minha, Lu, você tem que ser grata. Porque veja bem, o sofrimento dele está gerando esse tipo de comportamento horrível e está te colocando em processo de evolução. Ele está sendo a semente, a dor está nele. Todo mundo é ponte, né? Movimentando vocês. Caramba, eu não tinha pensado nisso. Então, aquilo que te dói mais é aquilo que mais vai te desenvolver. Aproveite. Surfe na onda. Isso mesmo. E aí você volta da China, passa ali por Londres, por Paris, dá aquela fechada com chave de ouro, porque a gente já entendeu que simplicidade e pobreza. O que você quer ser quando eu crescer? Perguntaram pro meu sobrinho, pro Fred, que faz psico também, Luísa. Quando ele era pequeno. Quer ser como a mãe dentista? Como a tia Pi trabalhar na empresa? Não, eu quero ser como a tia Lu. Eu quero ter esse espírito livre, né? Ter essa facilidade, essa disponibilidade para viver. Sim, e para se adaptar. Que eu acho que o melhor poder que nós temos é a adaptabilidade. Adaptabilidade, né? Porque nós somos água, né? A nossa grande parte física é água. O que a água vê? O que a água faz quando tem um obstáculo? Se não contornar e continuar em direção ao seu lugar. Não, e a nossa própria biologia, né? Exato. A gente evoluiu buscando essa adaptação. Então, Exatamente. É muito bom quando você consegue enxergar o todo. Aí, Caio, eu estava lá em Cascavel, um amigo meu aqui que a gente fez acupuntura juntos. Ele, o que você está fazendo em Cascavel? Volta pra cá, volta pra cá. E um homem te chama pra um lado e um outro te chama. Esses homens da tua vida que volta passaram, pra cá, né? Lu, volta, olha só, eu tô trabalhando... A pergunta é a mesma. O que você faz em Cascavel? E Cascavel me parece que é um lugar que não é muito bem-vindo. Não, Cascavel é lindo, eu amo Cascavel. Nossa, charme, minha referência, Adoro. Quando eu vou pra lá, tô todo mês lá, adoro. E aí, esse meu amigo falou, Lu, vem pra cá, tem um trabalho lindo, muito bom, que se chama Meizen, doutora Marta Luca, em Los Angeles. Meizen é uma técnica de acupuntura para estética facial reconhecida, inclusive, lá pelo Conselho Americano. E é maravilhosa, né? E é maravilhosa. Então eu fui... Assustadora para quem tiver sensibilidade a agulhas, porque são mais de 100 agulhas no rosto, né? Isso. Eu já fui paciente da Meizen. Isso. E aí, claro, fiz a formação. Daí eu falei, preciso trazer essa medicina, né? Essa estética mais voltada para aquelas mulheres que não querem realmente, que querem envelhecer de uma maneira mais
saudável, né? Então, fui estudar muito, me aprofundei bastante nos estudos do Dr. Perricone, e que fala muito sobre alimentação. Já tinha minha mãe daí, que ela nessa época ela já estava mais afinco ainda na pastoral da saúde, estudando sobre alimentação. Ela sempre cuidou muito disso conosco, né? É verdade. E aí eu falei, meu Deus, tá tudo perfeito, é isso aqui. Só que cá também, né? Esse trabalho tem as pessoas que estão focadas em buscar. Porque se você quer um resultado rápido, nada na sua vida é um resultado rápido. Você precisa preparar um terreno, você tem que mudar a tua alimentação. Né? E nem fácil. Então, eu sigo trabalhando com a Meizheng, mas eu falei, não, eu não vou focar nisso aqui, não. Não sei o que é que eu tenho que fazer. E aí comecei uma outra jornada. Não tá bom, não acho meu lugar, não consigo me adaptar, o que sempre me moveu, né? O que eu vou fazer? E aí veio um convite, atendi ali no consultório, né? Já fazia 2 anos que eu tinha voltado. E aí um amigo meu, o Fefeu, lá da ilha, eu conheci ele lá na ilha. Ele falou, você não quer passar o verão lá na ilha? Vamos, Lu. Você faz os teus atendimentos, vai ser um período bom. Eu falei, eu acho que eu estou precisando de outro ano sabático para poder... Ano não, né? Um períodozinho ali. Eu falei, consultório, geralmente nesse período todo mundo viaja. Por que não? E cá foi mágico de novo, porque lá eu saía para correr, eu gosto de esporte, somos colegas do esporte. E lá eu saía para correr de manhã e eu falava, Deus, eu parava assim, eu ia sentindo aquela natureza. Esse meu professor de acupuntura, ele falava, olha, a natureza, ela inspira, o retorno à grande mãe. Então, se você quer inspiração, se conecte com ele, né? Com ela, aterramento, meditação, vá para a natureza, porque ela vai te inspirar. Então, eu saía para correr e falava, Deus, onde é que você me quer? Me mostra a tua força. Era incrível, porque eu parava naquelas pedras que tem onde batia água do mar e falava, me mostra a tua força. E aquele mar começava a fazer assim, ó. Vinha com força, sabe? Louco demais. O que eu tenho que fazer? Qual que é o meu lugar? Já entendi, né? Ilha do Mel, vinha um convite, tudo bem, é um isolamento, então eu vou colocar para pensar nesse ambiente isolado. Mel é prosperidade. Estou entendendo, mas o que é que você quer? Onde é que é o meu lugar? E cá foi mágico, porque, de novo, assim como minha mãe lá, na época da acupuntura, falou, filha, vai fazer acupuntura, que é o caminho. Você vai olhar o ser como um todo, vai ser bem legal, vai ser bom para você. Eu vejo isso crescer, né? Que minha mãe também é visionária, sabe? Tem uma veinha, como a do meu pai. Ela chegou e falou, viu, microfisioterapia, já ouviu falar? Falei, mãe, já, mas não vou fazer. Não, tá matriculada já, pode ir. Mais ou menos assim. O curso começava, tanto que eu não fui no casamento da sua irmã. Porque foi... Você estava imersa. Porque eu estava imersa na formação. Eu falei, não posso esperar, porque eu pedi para Deus, e se apareceu, é para eu fazer isso agora. Sim. Aí veio a grande transformação da minha vida. Porque eu entendi, né, a importância de se trabalhar a memória corporal, que é o que eu venho, nos últimos anos, buscando fazer, trazer essa consciência da importância de se trabalhar corpo. A partir do trabalho da microfisioterapia, eu consegui... Ela acaba se tornando uma filosofia de vida, sabe? Porque aí ela abre o caminho para as leis biológicas, daí você consegue entender, assentar ainda mais todos aqueles conceitos da acupuntura e dessa relação do homem, a natureza e o universo. Daí dali eu já me abri para psicogenealogia, sabe? Fui montando é quase um quebra-cabeça, você vai conectando ali as peças, né? Porque você vai sentindo a necessidade, né? Você fala, puxa, tem alguma coisa a mais. Eu sentia com a acupuntura, eu falava, falta alguma coisa. Tanto que eu fui para a China, eu falei, deve estar na cultura. Porque eu atendo, mas eu sinto que eu podia dar mais. Eu tenho essa... E você acha que a cultura realmente influencia no todo? Influencia. Porque é um outro estilo de vida, é um outro olhar sobre a existência. É uma outra forma de ver, né? Só a gente pegar e olhar. A cultura, eu venho de uma cultura, meus pais são do Rio Grande do Sul, gaúcho, era até o que a gente estava conversando em outro momento. Tem essa questão machista, gente. Tá super enraizada. Tá enraizado. Vegetarianismo? Imagina, o quê? Que loucura. Não sei o que você tá falando. Não existe. Não existe, né? Do sul do mundo. Mulheres, faca na bota, a gente já cresce sabendo que nessa cultura não tem lugar para você, não. Não é que não tem lugar para você, não, mas você vai precisar fazer, você vai ter que vencer muitas batalhas, muitas batalhas. E a gente cresceu nesse meio, também tem aquilo de que
uma profissão daquelas que não são, por exemplo, medicina, fazer direito, odonto, que é bem concorrido, é bem visto, não vai dar nada isso daí. Não vai ganhar nada. Então também já tem esse preconceito enraizado na família mesmo. Eu escutei isso. Psicologia, Luísa, você tem certeza? Não, mas isso não vai dar em nada. Você imagina, e hoje que a psicologia é muito bem estabelecida, é o terceiro curso mais concorrido. Muito, mas na época que eu fui fazer faculdade, a físio também, a físio vem crescendo muito, porque, claro, as pessoas estão entendendo que se você quer saúde mental, você precisa sensibilizar esse corpo, que o corpo está carregando memórias, está tudo conectado. Então, não tem como você não olhar para isso, você não pegar lá a psico, pegar a físio, pegar a nutrição. Exatamente. Gente, é a medicina preventiva. Exatamente, tá aí. Exatamente. E aí você chega, então, na microfisioterapia. E aí, como que você faz essas transições, né? Porque são sutis ou são coisas que você sente dificuldade. Não, agora eu não trabalho mais na clínica da dor. Agora, porque eu conheço seu trabalho, eu sei que você conecta todos esses saberes. Isso. Mas como que você lida com você e com essa questão de escolher? Porque você vai se posicionando, né? Caio, socialmente, eu confesso assim, que no primeiro momento eu peguei e falei, botei a acupuntura de lado, falei, nossa, agora eu tô só nisso aqui. Aí, né, psicogenealogia, trabalhando dessa maneira, com essa linha. E aí eu parei uma hora, né, num período ali, e falei, caracas, quem que abriu esse caminho para mim? Foi a acupuntura. Como que eu não estou trabalhando com isso, gente? E o porquê deixá-la de lado? E por que deixá-la de lado? Aí eu voltei de novo para pegar a acupuntura e trazer ela para o meu dia a dia de trabalho. E eu digo para você que o agregar dessas técnicas todas, elas fizeram muito mais sentido e ficaram muito mais fáceis quando eu fui estudar neurociência. Porque como eu sempre fui uma buscadora e sempre busquei entender, talvez até porque, olha só, eu venho de uma família, o nosso avô e a nossa avó em comum, ali do lado dos Camargos, eles tinham uma venda onde eles moravam e a parte de farmácia era eles que faziam, sabe? Tinha bezetacil, a mãe conta, eu lembro que as pessoas iam lá para tomar injeção, ele indicava um chazinho, indicava alguma coisa. A avó Esmeralda fazia o chazinho com a tua mãe, né? Pro pastoral, maravilhoso para pastoral. Meu pós-parto foi todo no chazinho e num farelo que tinha para amamentar. Você se lembra desse farelo? Não sei se tua mãe ainda faz. O farelo que a gente usava para poder produzir. Hoje ela já passou o produzir. Bastão, porque ela tá com 82. Pois é, porque que pra gente eles não envelhecem. Não envelhecem nunca envelhecem. Mas ela era muito envolvida com isso, desde que, imagina, mais de 25 anos que eu já ouço falar disso. Envolvida em prol do desenvolver do outro, né? Do natural. Da cura pela cozinha. Porque tá tudo dentro da nossa cozinha, né? Claro, a gente não vai falar se uma pessoa tá numa patologia muito grave e precisa da alopatia. Sim. Ok, vamos usar. Mas existe essa prevenção que deve ser cada vez mais, né? Na própria medicina mesmo. O pai da medicina lá já dizia... Cuide da sua alimentação, né? Que o seu alimento seja o seu melhor remédio. Que o seu remédio, né? Isso mesmo. Então, me perdi. Então, como é que você foi falando esses nãos para você mesma, né? Porque não necessariamente você tinha que deixar de lado, você podia agregar. Mas eu conhecendo você, sei que você precisa você se posiciona também socialmente. Então, agora eu sou o quê nessa história? Eu uso o quê? Como que você foi fazendo isso, lidando com você mesma? Porque minhas amigas vinham e falavam assim, mas você faz o quê? Tudo! Qual que é o teu problema? Qual que é o teu problema? Vem que eu vou te ajudar a resolver, né? Porque é difícil mesmo. Então, a neurociência que tem, eu tinha uma grande paciente, quer dizer, foi minha primeira paciente de acupuntura, então, que a gente caminha juntas, assim, faz um bom tempo, e ela é mestre em neurociência, ela falava, você não vai estudar neurociência? Para de estudar tanta coisa, vem estudar neurociência que você vai entender muita coisa, Lu. E até que um momento eu falei, puxa, sabe o que eu acho que é neurociência que eu preciso estudar? Né? Tem um médico da minha mãe tem doença autoimune, eu falei para ele, viu, teus pacientes, eu acompanhava ela, fiz todo um trabalho com ela, que hoje o medicamento dela é muito, muito pouco da alopatia diante do que ela usava, né? Ganhou ossos, ele, o que você faz? O que você faz? Sempre curioso, né? Eu falei, escuta, o que você faz aí com teus pacientes? Eles não têm questões emocionais? Esse pessoal todo aí com artrite reumatoide e tal? Não, muito. Eu falei, você faz o quê? Sugiro que faça
yoga, né? Que são meditação. Respire, que né? respire, que vai para psicoterapia. Sugiro, mas sabe quando não bota aquela ênfase? Que você vê Parece que está só cumprindo um papel. cumprindo um papel. Né? Eu falei, microfisioterapia? Não conheço. Não. E o que é? Vamos aproveitar esse gancho. Sim. Gente, a micro, ela é uma técnica até, né, as pessoas costumam perguntar, mas é só físio que faz? Ela é uma linha dentro da fisioterapia, porque ela veio da osteopatia, que é uma técnica de terapia manual. O criador da técnica, que foi o Daniel Grosjean, que é um francês, e o Patrice Benini, o Grosjean em especial, ele conta que ele tinha um problema de coluna, que ele foi fazer, quando ele se formou em físio, ele falou, né, ouviu falar sobre osteopatia, pensa, ele tem 87 anos, 87, acho que é isso. E ele terminou a faculdade e com aquela dor, né? O que vai resolver a tua dor, o que vai na origem da causa é a osteopatia. Ele falou, fiz a formação de osteopatia, 5 anos estudando, tal. Quando eu fui pegar o meu diploma, eu fui arcado com dor nas costas. Ele falou, não resolveu. Assim, não é que não resolveu. Tem questões mais profundas para serem estudadas aqui. São passo a passo. É um tratamento. É um tratamento. Tem coisas mais profundas que movem um ser, a construção desse ser, né? E aí ele começou a se aprofundar, embasado na filogenética, né? Desenvolvimento do sistema nervoso, o processo todo de evolução, embasado na construção dos nossos tecidos embrionários, na ontologia, no desenvolvimento do ser em relação ao meio. Construiu, né? Ele desenvolveu essa técnica que trabalha sobre campo sutil, corpo sutil, né? São toques sutis, porque a pele ela é uma extensão do sistema nervoso. Então, a hora que a gente está tocando de uma maneira sutil, é como se nós estivéssemos massageando, né? Trabalhando com esse sistema nervoso. Tanto que a nossa acepção também é a mensagem da dor, antecipada à dor, para que a gente receba o aviso de que vai doer. E que às vezes a gente sente a dor muito mais pela memória do evento que nós já vivemos do que por estar de fato acontecendo. Isso a gente chama na nova medicina germânica do Dr. Hammer, que usa das leis biológicas, né, baseado nas leis biológicas, que você tem um trilho de conflito. Entende? Então, teu corpo já te informa porque alguma coisa naquele meio tá te remetendo perigo. Acordou a memóriazinha lá. Tá te remetendo perigo. A Luísa, por exemplo, teve pedra nos rins, né? Aquela vez, né? Nossa, tive tudo. Conta a tua experiência. Com a micro? Eu tive pedra nos rins quando eu tinha 15 anos. De um ano que veio no emocional, assim, completamente abalado. Teve muita coisa que aconteceu. Muitas mudanças, né? Muitas mudanças. Adolescente também já tem as próprias mudanças ali, mas também teve mudanças externas. Enfim, coisa normal de qualquer pessoa. E eu lembro que eu tive crise renal no meu aniversário. Ótimo, a casa cheia bacana. E ela, coitada, em cólicas. Eu morrendo de dor, pensando assim, não, isso aqui deve ser dor de barriga, gases, não sei, qualquer coisa, menos crise renal, porque eu tinha 15 anos. Nunca imaginamos. A gente acabou de chegar da sua viagem de 15 anos, que tinha sido maravilhosa. E eu já tinha tido uma crise durante a viagem, que eu nem sabia que era uma crise. Muita náusea, muito calafrio, isso já é sintomas, assim, caso alguém esteja passando por isso, talvez melhor ir no médico, né? Fica a dica. Lá na micro. Minha maravilhosa madrinha chegou e eu morrendo de dor, e eu sou uma pessoa que não sou de reclamar, assim, tô com muita dor. Se eu reclamo de dor, que eu realmente tô com muita dor mesmo. Eu consigo me virar ali. E ela falou assim, não, isso aqui deve ter alguma coisa no rim aí, meio daquele jeito, né? Eu falei, não. Imagina, eu já tinha procurado no tio Google. O tio Google falou, é crise renal. Eu falei, impossível, não deve ser, tá errado. Chegou meu avô, que é enfermeiro, e falou, não, isso aqui é crise renal, mas você é muito nova. Era crise renal mesmo, morri, sofri horrores. Fiquei acho que 2 semanas, assim, sem meu intestino funcionar direito, nada funcionava. Não tinha que fazer cirurgia, graças a Deus. Saiu, era uma pedrinha de 4 milímetros que fez a minha vida um inferno. E nesse evento da casa cheia, a gente comemorando teus 15 anos e a tua madrinha, a Luísa, estava lá. A Lu imediatamente
acolheu, né, e cuidou, e eu fazendo sala, aquela coisa toda. E naquela semana eu lembro da Lô entrar em contato, né, para saber como é que você tava e dizer: olha, se você quiser, a Dinda cuida de você. Se você quiser vir aqui fazer terapia com a Dinda, que a Dinda sabe de coisas que você talvez ainda não saiba. Porque daí depois, esse corpo tá pedindo ajuda. Depois desse episódio, teve logo em seguida, assim, não muitos meses depois, acabou tendo um episódio com a família, né? Que a gente foi assaltado, então juntou uma coisa com a outra. E eu comecei a ter muitas crises de pânico, de ansiedade. E não conseguia ficar dentro de casa depois de certo horário, porque ficava escuro. É que nós fomos assaltados à mão armada, né? Então foi muito delicado. Esse foi um ano muito difícil mesmo. Foi muito difícil. Esse acho que foi o estopim que eu cheguei pra minha mãe e eu... É irônico, né? Que eu faço psicologia, eu negava a terapia porque eu achava que era coisa de louco. E eu lembro de chegar pra minha mãe depois desse episódio e falar assim: eu acho que eu preciso da ajuda de alguém, mas eu não quero conversar. A Luísa era muito quietinha, recolhida. Mães, filho saudável dá trabalho. Anotem isso. Todo filho saudável não é problema, é trabalho. Então, sabe aquele filho bonzinho, que não incomoda, que é quietinho? Fica de olho. Isso não é bom. A Luísa era aquela filha que tudo, ela concordava, ela era educada, ela era... Eu nunca aquele filho que, né, eu não sinto muita dor, não. Não, mãe, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Então, assim, quando ela começou a dar esse trabalho, que o corpinho dela começou a falar, e eu já tava... Acho que eu já tava terminando a pós ali, eu também já tava muito mergulhada na psicologia. E a Lô ofereceu esse suporte e ela aceitou. Vá, minha filha, vá. Vá como você pode, como é possível, porque é isso o processo terapêutico. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu acho que eu fiquei 6, 7 meses fazendo isso. Ficou mais. Uhum. Foi porque a gente fez, acho que acupuntura também, né? Acho que eu fiquei um ano. Eu fiquei um ano e 6 meses, assim, ali, mais ou menos. Eu fiquei... Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida inteira. Eu consegui entender questões que eu nem sabia que eram questões. E consegui descobrir, e às vezes eu falava assim, que era trabalho de bruxa, né? Você era tipo uma bruxa ali. E às vezes a Lô falava alguma coisa ali na sessão que eu ficava, nossa. Eu lembro que eu tinha muita crise de amidalite quando eu era mais nova. E às vezes eu saía da sessão, dava 2 dias, eu tava com amidalite. E eu chegava pra minha mãe e perguntava... lembra aquela época que eu tinha muita crise? Você já comentou comigo. E o que tá acontecendo naquela época? Pra ver se batia as histórias. E batia demais. E às vezes eram histórias que nem ela sabia. E nem muito menos eu, né? Até que chegou daí um momento que eu falei... Mãe, eu acho que agora eu preciso conversar. Mas eu não queria conversar com a Dinda, porque daí essa é a hora que... porque, na verdade, as técnicas vão elas vão se complementando, né? Cumprindo o papel, né? Cumprindo o papel, isso. E aí que a Luísa foi pra terapia. Então, a micro, ela tem esse poder e algumas pessoas que possam estar assistindo vão poder até contar quantas vezes eu já indiquei. E indico a Luísa especificamente, porque eu sei da responsabilidade que ela tem com o conhecimento e com o indivíduo, né? Com o ser humano que ela está atendendo. Porque a gente tem que tomar muito cuidado para não banalizar algo tão sério, tão importante, porque está tocando a alma de outro alguém, né? Se a pessoa tá confiando em você, a sua profunda dor, a sua intimidade, todo o seu conteúdo sensível. E realmente, assim, né? O corpo, ele traz as marcas e ele revela para você. Então, né? A minha busca tem sido essa agora, de poder trazer essa consciência. Então, a neurociência entrou na minha vida e me trouxe o quê? A certeza de que, sim, estudos de neurociência mostram que o primeiro impacto de todo trauma é corpo físico. Né? Então, não tem como você passar sem olhar para esse corpo. Tem receptores de cortisol para o corpo todo. Quando você ativa uma memória celular, é difícil de controlar. Sim. Não, e é um grande adendo também, depois que eu fui para psicoterapia, eu também fui para uma psicoterapia que é corporal. E é uma coisa que eu bato na tecla, e depois de muito tempo, né, fiz 6 anos de psicoterapia corporal, que também, nossa, mudou a minha vida. Eu sou outra pessoa, parece que até troquei de CPF. Quando a Luísa começou a falar, eu falei, ela está curada. Foi muito bom. E depois de todos esses anos que eu bato na tecla hoje, sempre, que eu inclusive comentei com a minha mãe esses tempos, que eu falei, as pessoas não têm noção nenhuma que nessa questão da psicoterapia, o multidisciplinar é maravilhoso. Você tem que fazer tanto o falado quanto o corporal. Porque você vai fazer o falado, vai aparecer no corporal, você vai falar assim, é uma gripe. É uma gripe ou é exaustão? Ou é uma gripe ou é mágoa?
Ai, eu tô com muita dor de garganta. Dor de garganta. É choro preso ou é sinusite? Ou é sinusite. E essa dor de garganta aí, ela é dor de garganta mesmo ou você tá querendo falar alguma coisa e tá sabendo falar? É um sapo preso. Não, e assim, né? Aí você vai ali, né? Estuda neurociência. Então, sistema nervoso autônomo, que é o que comanda o nosso corpo, ele é regido pelo nosso cérebro mais arcaico, né? Sobre ele vem o cérebro emocional, que é o que filtra tudo do meio, né? Sobre ele, o córtex. Que é né? a pequena capacidade de pensar que nós temos. Isso. Né? Pensar e agir consciente. Que no desenvolvimento infantil, que no nosso desenvolvimento humano, a maturação começa aos 3 e está completa só aos 25 anos. Calcule. Calcule. Tem muita Então, coisa acontecendo, tudo né? que chega do meio, né? Criança nasce, chega no mundo com medo, fome E abandono. as reações corporais. E abandona, pobre. E Sai do quentinho, né? e as reações corporais. Então, o corpo está sempre envolvido. E aí, a nova medicina germânica, que fala sobre as leis biológicas, que estuda sobre de que maneira esse nosso sistema de luta ou fuga age sobre os tecidos, vem e traz toda essa clareza, né? Que você vai para fazer um atendimento, que é o que eu busco também com essa linguagem clara, desmistificar, porque as pessoas falam, nossa, parece uma bruxa, como que ela sabe? Nossa, parece que Nunca ela viveu me comigo. viu. Como que ela sabe daquela história? O corpo fala. Que na verdade não é, né? Tem inclusive um livro sobre isso. O corpo fala, É que inclusive. a cor do nosso cabelo, o nosso jeito de olhar, o tom da nossa pele, mesmo que a gente faça nossos tratamentos de estética e maquie, pinte o cabelo, a textura, as nuances, tudo está contando. É claro que isso é até uma coisa legal. Eu, você, Luísa, a gente não fica trazendo técnica para o nosso dia a dia, para o nosso convívio doméstico e íntimo. Nós sabemos a hora de sermos a profissional e de sermos a pessoa física. Então, às vezes a hora a de pessoa fala pedirmos assim, ajuda, você não está me analisando. Não, como disse o Lucas, que foi um outro convidado que esteve aqui conosco na primeira temporada. Eu só ajudo quem me pede e quem me paga. Então, a gente também sabe a hora de usar essa técnica e esse conhecimento todo no momento adequado. Não vamos ser inconveniente nem gastar nosso tempo de ficar analisando as pessoas que estão ao nosso redor, né? Não, claro. e a gente... E para você poder fazer mudanças, né? Por exemplo, na nova medicina germânica, a gente fala que aquilo que é conflituoso para você, aquilo vai ser teu gatilho pro resto da vida, né? Então, no primeiro momento, Mais o intenso, impacto do trauma, intenso. o impacto do trauma, ele costuma ser maior e a expressão corporal menor. Mas com o passar dos anos, o impacto, aquilo que te impacta se torna menor, mas a somatização, a expressão corporal, ela se torna maior. Então, aquele câncer que está hoje aqui, ele começou lá atrás. Às vezes lá no ventre da mãe, às vezes na concepção. Isso, porque daí a gente vê ali, né? Então, a maioria dos traumas vem da onde? De infância e adolescência. Porque não tínhamos maturidade para ter ação consciente, sentimento consciente com relação ao que vivemos no meio, né? Então, a micro, ela entra muito bem em tratamento terapêutico para criança. Muito bem, porque elas não sabem expressar o sentimento. E quando você associa com a psicoterapia, é incrível a evolução. E a culpa é dos pais, mas a responsabilidade é nossa. De nos tornarmos autônomos emocionalmente, né? Eu tenho uma mentorada que ela tem um termo lindo, que ela fala de autonomia psíquica. E é exatamente pegar as minhas próprias dores e olhar para elas. Eu também gosto de lembrar de um vídeo da Maria Homem, que é uma psicanalista incrível, que ela fala, sabe a angústia que você está sentindo? Não interta ela, não entorpeça ela. Pega essa angústia e coloca ela sentada do teu lado. Olhe para ela e sinta, observe, analise e pense o que essa angústia está falando para mim. E isso é de uma coragem gigante, mas sobretudo de uma responsabilidade sobre a autonomia psíquica. Lou, como é que você cuida de você? Quem cuida de quem cuida? Então, é isso. Acho que eu fui falar ali atrás e cortei, né? Na nova medicina germânica, a gente fala que aquilo que é trauma para você, o teu gatilho, você, no momento que se depara com ele, você entra numa mini-max de esquizofrenia. Porque é 1% da sua vida, mas aquilo é tão doído para você olhar, que a hora que você se depara com aquilo, a tua mente, o teu cérebro, para você poder dar conta, você cria uma outra realidade.
Você dissimula aquela. Porque Então, é uma fuga, sim, né? é uma fuga. Então, sim, você precisa de ajuda, porque o teu conflito você não vai conseguir lidar com ele, né? Então, eu vou para terapia, de tempo em tempo passo pela micro, gosto de técnicas tanto corporais quanto de conversa, né? Tudo é bem-vindo. Tudo é bem-vindo para ajudar esse processo. Até porque, né, Cá? Quanto mais você se trabalha, mais você se abre para aquele tipo de Mas se utiliza também, né? sim. E você começa a atrair aquelas pessoas que estão precisando daquele tipo de suporte. Então, se trabalhar, você começa a aumentar a tua gama, né? De conhecimento, né? De ajuda. De ajuda. E nós vamos caminhando para encerrar esse nosso bate-papo, esse nosso gostoso, papo bom, né? que passa, que a gente nem percebe, é tão bom, né? Desses convidados. Então, eu quero deixar para você aqui um presentinho dos nossos apoiadores. Ai, gente! E deixar você também contar as tuas novidades, as tuas perspectivas profissionais, o que é que você tem aí hoje, teu @, para quem quiser te seguir, o que é que você tem hoje dentro da soma desses conhecimentos, né? Hoje você está atendendo online, como é que faz para... Se existe essa possibilidade do online, você está em Curitiba? Sim, olha só, eu tô com um projeto, né? Eu lancei um livro junto com outros 27 profissionais falando sobre... Esse aqui é teu. Ai, muito obrigada. Eu fui no lançamento, inclusive, esses dias. Para minha afilhada, a história por trás dos sintomas, nossas reações são frutos das nossas percepções. Que fala sobre, de uma maneira mais simples, sobre o quanto a doença ela chega para nós, o sintoma, como um convite para você revisitar as suas histórias e transformar. Né? Nossa biologia ela é divina. Né? Ela vai te colocar, os desafios vão vindo, mas para você poder transpô-los, né? A gente fala que as doenças elas nada mais são do que um ganho de tempo na natureza. Quando você está aqui lidando conscientemente com o drama, o teu inconsciente vai lá e acessa um programa biológico de sobrevivência, por isso que vem o sintoma. Então você, diante dos sintomas de qualquer doença, você integrar junto ao teu tratamento médico convencional técnicas como a micro, como a leitura biológica, vão te ajudar a entender qual é a cognição que você está tendo em relação ao meio que está nutrindo esse sintoma. Isso. Porque não adianta você ir lá e corrigir aquela lesão de joelho se a cognição que gerou aquela lesão ela permanece aqui na maneira como você lida com o meio. Não precisa ser uma coisa ou outra. Vai fazendo aquilo que te toca. Aquilo que te traz afinidade, de repente aquele profissional que você se sente confortável, se entregar para o processo do desenvolver. Sim. A gente está aqui a serviço, né? Kai, é bom reforçar, porque assim, as pessoas estão ficando mais conscientes sobre a memória corporal, né? E a importância de trabalhá-las. Mas, eu estou com 13 anos quase que trabalho com a micro, os pacientes chegavam para mim porque eles já tinham tentado de tudo. Entendeu? Já tinham ido para todas as formas de tratamento, não dava resultado. Então, eu vim aqui para ver se você consegue, né, resolver esse problema. Às vezes vão assim até com uma última alternativa. Só que não, gente. Ela te impulsiona. Claro que aquilo que você precisar passar na vida, você vai passar. As pessoas que passam por um atendimento de uma maneira geral, elas falam, eu tenho a sensação que é como se eu olhasse para a minha vida de fora. E aí, de fora, eu consigo ver... nossa, olha isso aqui, eu não tinha percebido. Porque como o corpo revela no atendimento, né, não é o paciente que vai tomar a consciência sozinho. Não, a informação já chega. Você quer mudar? Está aqui, teu corpo está falando isso. O que você vai fazer com isso é responsabilidade sua. Eu manipulo, libero a informação, porque a gente busca o bloqueio. Depois tem um outro ponto, como se fosse mesmo uma varredura, fazendo uma leitura de mapas pelo corpo, sabe? E aí tem o ponto certo, adequado para você fazer a correção. E quando a gente faz isso no corpo, a gente coloca o corpo na sua inteligência nata, ativa nele a inteligência nata dele de autocura. Porque nós viemos para o mundo para sobreviver. Né? Por que eu fico com um trauma e com uma sobrecarga corporal? Porque, em busca de me manter em vida, o cérebro armazena aquela informação que é vulnerabilidade, né, que remete à morte para o nosso ser biológico, dependendo da idade. E aí, eu fico com aquilo ali preso, aquela informação. O tecido não consegue ter toda a sua habilidade. O corpo perde a homeostasia. Sim. Então, tem uma... essa capacidade de se equilibrar, autorregular. Então, tem uma frase
bem rapidinho, que foi um insight que eu tive também, porque a neurociência fala, nós nascemos para pertencer, e sim, o nosso ser biológico precisa do outro para se desenvolver. É uma necessidade humana. Humana, mas é a autonomia que nos leva para a vida. Essa autonomia psicológica. Psíquica, isso. Que a Ana, que é a minha mentorada, trabalha dentro desse foco com as mulheres. É belíssimo o trabalho. E quando ela me trouxe esse termo, eu achei incrível, porque isso é o resultado de uma boa abordagem terapêutica. Não é? É. Né? Desenvolver no outro a capacidade de lidar com as próprias emoções, sensações e psicopatologias, somatizações, enfim, Sim. tudo aquilo que é a resposta, né? Do sentir. E você conseguir ter autonomia, né? Porque aí o outro vai chegar para você e vai falar, você fez assim, assado, você age, né? Você é isso, você é aquilo, a sua maneira de agir é X. E você vai falar, não, isso não cabe mais para mim. Isso. Eu sei quem eu sou, eu sei onde é que eu quero chegar, eu sei que eu não preciso ser refém dessa doença, deixa eu ver se o que você está me oferecendo de tratamento é bom para mim. Talvez não seja. Que daí eu saio do medo, né? Que eu é o filósofo, né, Immanuel Kant, que vai falar sobre o que é maturidade, que eu acho isso belíssimo também, que entra nessa autonomia. Maturidade não é a idade que eu tenho ou a quantidade de experiências que eu acumulei na minha vida. Maturidade é assumir as consequências das minhas escolhas. Isso é ser maduro o suficiente para dizer, ok, é isso que eu tenho, como é que eu vou lidar? E até porque, né, Ká? Primeira lei hermética do universo, a mente é o todo. Então, tudo que você vive, né? Fica a dica. Fica a dica. Você é responsável por toda a realidade que você vive. Toda. Bom, eu atendo no consultório, então, né? Onde eu agrego todas essas técnicas. O @ Louise Bresolin. O @ Louise Bresolin. Faço atendimento online, não de microfisioterapia, mas técnicas onde a gente vai trabalhar aí com vibracional, mesa radiônica, mas trabalhando essas questões do universo, tudo é frequência, né? Mas no sentido terapêutico, verbal, talvez, de outras formas, né? Verbal. E a Meizen hoje, ela está guardadinha lá para um momento? A Meizen tá ali, né? Porque nesse universo da estética, a Meizen, ela é incrível, ela né? Para quem não quer fazer uso dessas tecnologias todas, ou mais extremas como uma cirurgia, ou como, de repente, um preenchimento, um botox, algo assim. Não são todas as pessoas que simpatizam, sim, né? Sim. E ela dá um suporte, né? Hoje tem bastante... tem alguns profissionais que falam sobre a ginástica da face. Isso, né? Que falam sobre o uso da kinesiotaping para você conseguir trabalhar tanto com as marcas de expressão, quanto com o lifting. E aí a acupuntura, agregado a isso, o resultado é incrível. Isso. E com as pessoas mais conscientes também, porque hoje em dia, né, quando eu me formei, fiz a formação, a técnica, quando eu comecei a trabalhar, era muito difícil de você falar sobre desbiose intestinal, um corpo inflamado. Porque, sim, você é o que você come. Na estética também, isso vai né? refletir. Na estética, na saúde mental, na saúde física. É o todo, né? A nossa beleza começa dentro, né? É o que a Luísa falou, né? O quanto é importante uma equipe multidisciplinar se você busca saúde, né? Exatamente. E a tua responsabilidade, né? Exatamente. Fazer. E se fazer melhor todos os dias, como pode, né? Mas sempre querendo se manter no movimento contínuo de evolução. Isso. Bom, finalizando, então, quero muito agradecer você por ter topado participar e por ter compartilhado, né, mas a sua história, que eu também já sabia um pouquinho, já estive presente em muitos momentos também. Você é muito especial para mim, minha madrinha. Nossa, não poderia ter sido outra pessoa que minha mãe. Que bom, mãe, que você escolheu uma pessoa certa. Acertei, né? Escolhas que eu faço bem feitinho. E a gente quer fazer uma última pergunta, que é: o que é um papo bom para você? É isso aqui, gente, né? Não é? A gente ficou um tempinho sem se ver, e aí na semana passada eu fui lá e falei, ai, que delícia! Que gostoso sentar e a gente poder falar de várias coisas e de dar risadas e de se precisar dar uma choradinha também. Dar uma emocionada, porque é tão gostoso, né? Porque isso é vida, né? À disposição, né? Isso é vida. Isso é vida. Que bom. Seja sempre muito bem-vinda aqui, sempre muito bem-vinda na nossa casa. Obrigada, eu agradeço também, é um prazer imenso. Eu acho que nossas almas se escolheram muito antes, Lô, porque foi tudo muito mágico como as coisas foram acontecendo. E tinha que ser aqui, assim, com certeza. Né? E eu gosto muito do viver bem, né? Eu gosto de viver bem. Eu gosto de manter boas relações com pessoas que nutrem a nossa alma.
seja com afeto, né? Como, por exemplo, eu tenho uma relação muito boa com o pai da Luísa, seja com uma pessoa como você que veio de mansinho, você é sobrinha dele, então você veja, dá essa continuidade, seja com amigos, seja com profissionais de trabalho, seja com pacientes. Isso é uma coisa que, assim, faz com que eu sinta que eu estou cumprindo a missão da minha vida, que é viver bem, né? Apesar dos nossos percalços aí na jornada, você tomar essa decisão de, assim, não pegar tudo para si, não levar tudo pro pessoal, não ser tão rigorosa ou tão rígida com as coisas, de parar para pensar, por que aquilo me doeu, o que isso pode me ensinar, por que essa pessoa passou pela minha vida, mas ela não permaneceu do mesmo jeito, né? Muda o jeito, mas ela está de outra forma. Então, também acolher isso, né, Lu? E eu acho que Confúcio diz assim, que o bom costume é o costume de mudar o mau costume. Então, que você possa continuar sendo essa pessoa que colabora quando a pessoa, o outro, percebe que aquele costume, ou aquele hábito, ou aquele jeito de funcionar, já não é mais bom para ele, já não é mais funcional, já não está mais levando a lugares prósperos emocionalmente, fisicamente, materialmente, seja lá em qual esfera ele consiga enxergar, né? Que você continue sempre tomando posse cada vez mais de quem você é e que eu possa estar presente nesses degraus aí que você vai subindo, porque quando eu olho para você e quando você olha para mim, você me conheceu, eu tinha 17, 18, Sim. não, 19 anos, 19 né? anos. Então, é muito tempo e são momentos tão importantes, né? Você sai do 19... entra para o 21, que é uma idade importante, depois fecha o 30, depois entra no 40, daqui a pouco a gente entra no 50. E a gente foi participando da vida uma da outra nesses momentos tão importantes e se observando enquanto crescimento e desenvolvimento. Não uma é lindo? contribuindo para a outra, né? Então, quando eu falo que eu gosto de viver em harmonia, é porque eu gosto muito disso, que a harmonia traz. E às vezes tem o caos na harmonia, ele é precisa preciso, existir. Né? Então, eu sinto isso. Tem que o distanciamento, tem, né? É tudo porque o mundo não é estático, precisa, né? As energias É. não são estáticas, então elas funcionam dessa forma. Isso. Ora constringe, ora expande. Mas o existir do outro, ele é participativo na tua vida. O que o outro está fazendo, às vezes não está perto, mas a gente sabe, né? A essência, Dinda tá né? lá, olha. Tem um efeito na vida da Luísa, teve e tem um efeito na vida da Luísa, e eu sei que tem efeito na vida das pessoas que passam por você, né, como pacientes, como teve na minha. Então, que você possa continuar cada vez mais se apropriando desse poder imenso que tem dentro de você, que você ainda não conhece. Ai, queridas. Mas que eu sei que porque você é tão espiritualizada, que isso para você, às vezes, passa por uma vaidade. Mas que a gente está no mundo de vaidades também, né? E que às vezes a gente tem que se apresentar de uma maneira mais posicionada para poder cumprir ainda mais com o nosso papel. Então, que você consiga deixar esse legado de maneira muito inteira, íntegra, sutil ao mesmo tempo e afetuosa. Cá, muito obrigada, muito viu, por todas sempre. essas palavras. Imagina. Que você sabe que tocam profundamente e me impulsionam mesmo, que vem de você, Vamos né? junto, vamos Porque eu junto. te admiro muito. Estamos juntas em prol de ser apoio e semente de transformação para o outro, né? Isso. Ó, Nós que seguimos lindo. nessa caminhada e que tudo aquilo que vem para auxiliar na grandeza do existir do indivíduo enquanto ser humano seja realmente recebido, usado, sobretudo, né, e colocado de maneira a crescer. Isso. Obrigada, É isso. meninas. Por hoje é isso. Bom demais. Até o próximo episódio. Você que ficou com a gente aí até agora. Se você tem sugestão, nós estamos agora na 2ª temporada. Se você tem sugestões de temas, nós vamos falar um pouquinho sobre essas outras ferramentas terapêuticas também, como elas entram, como elas contribuem na saúde mental ou na vida da pessoa, né? Não é só a psicologia, é também a psicologia. E o importante é aquilo que toca teu coração. Então, se para você existe alguma curiosidade sobre alguma linha, manda para nós, né? Alguma abordagem que você queira saber mais. Vai passar por aqui, né? Vão passar por aqui alguns profissionais extremamente interessantes. Então, fique ligado, esteja conosco no próximo episódio e até mais.